a gente vai dar uma leve pincelada sobre o yoga e sobre essa ferramenta que ele é de autodesenvolvimento. Muitos dos conhecimentos do yoga foram perdidos através da história, mas muitos também foram resgatados e foram reiterados e transformados através de um sistema muito lindo de Paramparam, que é de passar de mestre para discípulo, e as pessoas até hoje estarem compartilhando e tendo essa preocupação de expandir essa mensagem, assim como a gente está fazendo aqui agora. Eu encontrei o yoga através de uma organização chamada Arte de Viver e fui apresentado pelo pranayama e pelo entendimento do trabalho voluntário e de senso de pertencimento em relação às pessoas. Então eu não cheguei logo nos asanas, como muitas pessoas chegam, nas posturas. Eu cheguei através das técnicas de respiração e através do conhecimento de expansão da emoção, da expansão do coração. Foi essa minha primeira chegada no yoga e que me fez mergulhar e entender, me conectar de uma forma absurda, ressignificar a minha mente e o que me permitiu ver a vida de outra forma, depois mergulhar um pouco mais nesse conhecimento de uma experiência de 1 ano na Índia, onde eu fiz a minha formação de yoga lá e eu tive a chance de poder beber um pouco mais da fonte e me debruçar nesse universo que é o yoga e as suas infinitas possibilidades. É interessante perceber também que o yoga traz esse autoconhecimento, né? E desde o início, quando a gente começou a fazer o curso do yoga, a gente começou a perceber nossas limitações e ver as diferenças, que eu sou muito flexível, então em várias posturas eu estava bem flexível, bem lá, já cheguei no nível do yoga certinho, só que em relação à força eu ainda me tremia muito e não tinha muita sustentação. E aí o Luciano já é muito forte, só que quando chegava na abertura ele já era meio encurtado. Então com o yoga a gente tem essa questão do autoconhecimento e a gente se percebe onde é que a gente está. Principalmente no nosso nível de aceitação em relação às situações, no nosso nível de controle emocional, nosso nível de entendimento real sobre as situações. Tudo isso o yoga vai trazendo até de uma forma sutil essa percepção de olhar para uma vida mais leve, de uma vida mais relaxada e também assumindo o protagonismo da sua história. E você é o real responsável por todas as coisas. E muito além é trazer também um senso de gratidão. O yoga te permite você trazer esse senso de gratidão e perceber que só a dádiva de estar vivo e respirando já é de grande felicidade. Se você for pesquisar sobre yoga, você vai ter um arcabouço infinito de artigos e de pesquisas cientificamente comprovados por universidades internacionais e renovadas, falando sobre vários benefícios do yoga, desde indução de redução de estresse, desde percepção de mais felicidade, de tudo. É muito fácil falar sobre yoga, dessas infinitas pesquisas que vêm sendo comprovadas aí cientificamente. Tem até um caso sobre a modelo Gisele Bündchen, essa modelo brasileira que faz muito sucesso. Ela conta em um livro que ela escreveu que ela passou um momento de depressão muito forte, que ela pensou até se jogar da sacada do prédio e ela não queria aderir a remédios antidepressivos, então ela viu no yoga uma possibilidade de ressignificar e de se nutrir e de se purificar. E desde que ela percebeu isso, ela encontrou o yoga como essa chave. Eu já tive muitos alunos também que chegaram até mim com processos de síndrome do pânico, alto nível de estresse e depressão, e em 2 meses já estavam agradecendo muito pelos benefícios que o yoga trouxe para a vida deles, sem precisarem aderir a remédios. Então realmente é uma ciência, uma filosofia muito completa que vai te ajudar a se conectar com sua essência. Uma das definições muito antigas a respeito do yoga, né, que dizem que o yoga tem 5.000, 6.000 anos atrás, e que na verdade não foi bem o Patanjali que criou o yoga, mas foi responsável por compilar todo o conhecimento que já existia e agregar isso. Ele definiu o yoga como Yoga Chitta Vritti Nirodha, que yoga é a cessação dos tumultos da mente. Agora olha que louco, né? Há 5.000 anos atrás não tinha nem WhatsApp, Facebook, não tinha essa influência de mídias sociais, essa influência de informações que nos enchem a mente, e eles já entendiam que a loucura da mente, que o excesso de pensamentos é que gerava o desequilíbrio. Então nessa definição a gente percebe que o yoga é para os dias atuais completamente, porque cessar o tumulto da mente, essa mente que fica no passado e no futuro o tempo todo, não vive o momento presente, é a chave para a gente conseguir realmente viver em essência de felicidade. A gente aprendeu o Hatha e o Ashtanga, mas se você for parar para pesquisar, você vai ver infinitos tipos de ramificações do yoga, que ensinam muitas e muitas propostas diferentes, mas a gente passeia mais pela proposta mais básica, assim, aquela mais raiz, aquela que veio ao longo dos anos, sem se movimentar muito, né? Sem ter essa mudança, porque sempre de ensinamento para ensinamento coisas são renovadas e o ser humano também evolui, né? Ele desenvolve, então as práticas também têm certas mudanças.
Interessante também, algumas mudanças são metamorfoses a nível contemporâneo, né? Existe um nível clássico e um nível contemporâneo, que eu acho também legal porque vai se adaptando às mudanças sociais. O yoga também ensina que tudo muda o tempo todo, e o yoga também é uma coisa delas. Os conhecimentos a respeito do yoga foram downloads espirituais que grandes sábios chamados de rishis, eles ficavam meditando e refletindo muito sobre a vida e na percepção dos animais, na percepção da natureza, eles foram compilando isso em conhecimentos que podem ser referências para a gente se desenvolver. Então a importância da respiração no yoga. Eles observaram animais tipo elefante, tartaruga, que tinham respirações longas e completas e tinham uma vida muito mais longeva. Já outros animais como o cachorro, o gato, alguns pássaros, têm uma respiração mais curta e têm uma vida mais reduzida. Então vários conceitos e entendimentos como as posturas dos animais que a gente pode trazer para isso, porque a gente não faz parte da natureza, a gente é a natureza, e entrar em concílio e equilíbrio com essa percepção do todo, com essa percepção da natureza. Então, muitos dos estudos da natureza e da observação do homem foi compilado e entendido para se dar o caminho do yoga. No Hatha Yoga, a gente trabalha com 8 passos. 8 passos para quê? 8 passos para acessar o tumulto da mente. Pra simplesmente você atingir o nirvana, atingir a iluminação. Algumas pessoas falam passos, outros seguem o caminho. O interessante é que não tem uma ordem, você tem que seguir o primeiro para ir para o segundo. Não, todos ali são desenvolvidos mutuamente. Sim. E nesse primeiro passo a gente tem os yamas, que são as nossas normas de condutas com a sociedade. Aí são 5, e entre elas a gente tem a não violência, né, que é a premissa básica do yoga, mas a gente também tem o desapego. Compromisso com a verdade também é bem forte. Verdade, o satya. A gente também tem com os niyamas, que é nossas condutas morais com nós mesmos, nossas condutas pessoais. E a gente tem a limpeza, ou a gente tem o contentamento também, através do desenvolvimento da gratidão. O Igor fala até da importância de tomar banho, gente, de estar limpinho. Você vê que é bem antigo isso, esse problema. Então, e a gente tem, no nosso terceiro passo, são os asanas. E o que são os asanas em si? Então, muitas pessoas entendem, né? Asanas é para me deixar forte e flexível, porque você vê várias posturas mirabolantes e acha que o objetivo é aquele ali. Aquilo ali é uma coisa que vem com o tempo, mas o objetivo maior do asanas é você entrar em equilíbrio com o seu corpo, é você poder expandir o máximo que o seu corpo pode oferecer em questões de saúde interna mesmo, de estar firme para poder lidar com as situações. O nosso corpo é como se fosse um automóvel, um veículo que vai transportar esse seu espírito para cumprir os objetivos dele. Então, a depender de como você trabalha e olha para esse corpo, para os seus órgãos internos, que não é só osso e músculo, mas tem os órgãos internos, e os asanas ajudam também nisso, você vai desenvolver o seu corpo ou como um Fusquinha ou como uma Ferrari. Então, o corpo é esse veículo. Então, a forma que você trabalha ele vai desenvolver de como você vai chegar mais rápido a cumprir seus objetivos. Então, o asana é justamente você precisar fazer atividade física diária e você utiliza a força, utiliza o alongamento e utiliza também a concentração no momento presente. E o equilíbrio também. E o equilíbrio também. Todo dia você fazendo isso, você terá uma velhice saudável e com muita mobilidade. Caso você não faça, problemas virão. E no quarto passo a gente tem os pranayamas, que são as técnicas de respiração. E eu sou muito suspeito para falar porque o pranayama foi o que mais atraiu a gente através do yoga. Mas a respiração eu acredito que é o passo de maior custo-benefício que a gente tem. Através da respiração a gente tem um benefício imediato. Então você respira agora, no mesmo momento a sua mente dá uma acalmada. A respiração é muito importante para diminuir o nosso fluxo de pensamento e também a nossa principal fonte de energia. Então a gente tem que aprender a respirar direito, é muito importante. Eu sou muito feliz e me sinto muito abençoada porque na nossa formação na Índia a gente teve contato com um grande mestre que ele já vive as práticas mesmo como essência, é um Brahmarin, uma pessoa que vive no caminho espiritual se desenvolvendo, e ele tinha até poderes paranormais com a prática da respiração. Depois a gente pode conversar isso em off, mas era muito interessante esse conhecimento que a gente recebeu dele, velho. Quando ele tinha 5 anos de idade, o avô dele acordava ele 4h30 da manhã para estar ali brincando, mas observando o puja que eles estavam fazendo, que são as cerimônias de louvores, de gratidão. Depois de pranayamas, vem pratyahara. Então, pratyahara é um dos caminhos que eu vejo pouco se falando na maioria das pessoas. E ele é muito importante, eu diria até que o mais desafiador. Porque pratyahara algumas pessoas chamam como controle dos sentidos, domínio dos sentidos. Eu acho essa definição um pouco perigosa. Uma das que eu gostei muito é que é levar os sentidos ao divino. É levar os sentidos ao divino. E o que seria isso, né? Os nossos sentidos.
eles são a nossa porta entre o mundo externo e o mundo interno. Então, se a gente lapida bem esses sentidos para olhar em coisas positivas e saber realmente absorver aquilo que vai te nutrir em felicidade, não só em prazer, então isso vai te ajudar bastante. É como você ver um brigadeiro e uma salada e você saber que a salada vai realmente trazer mais felicidade do que aquele brigadeiro que só vai te trazer um prazer momentâneo. Um exemplo bem chulo, mas para entender o que é essa questão desse domínio dos sentidos e do que a gente vai nos nutrir das mensagens que nos rodeia para alimentar a nossa alma. E nisso ele fala até sobre relações, e você se nutrir de relações positivas para alimentar a sua alma com referências positivas. E depois disso a gente tem nosso trio, que é Dharana, Dhyana e Samadhi. Dharana é a concentração, Dhyana, meditação e Samadhi, transcendência. Então na concentração a gente tem algumas práticas de yoga, para aumentar nosso nível de concentração, que é a prática do Trataka e algumas outras meditações. E é muito importante, principalmente nos dias de hoje, que a gente tem muita coisa que altera nossos sentidos, muita informação chegando de vários lugares diferentes. E a gente está treinando o nosso cérebro para ser cada vez mais multifocal, para estar foco com várias coisas. E a ideia da meditação é você ter foco em uma coisa só, que é o nada. Ou você, ou tudo também. Quem é que realmente é concentrado nos dias de hoje, né? A gente pega as mídias sociais e vê inúmeras informações e tudo. A gente está sempre sendo inserido de várias coisas que é difícil a gente se concentrar e fazer alguma coisa só. Então a concentração, a prática de treino da concentração vai ajudar muito a você a ampliar a sua atividade focal. Certo? A meditação, que é o caminho através da transcendência, vem através da meditação. Em meditar e entrar em contato com você mesmo, é que você começa a se desenvolver e começa a cada vez mais ficar perto da sua essência. E depois o Samadhi. Samadhi, algumas pessoas chamam de Nirvana. Dizem que só 0,0003 pessoas do mundo todo conseguem realmente viver em Samadhi. Algumas pessoas conseguem ter um ápice de Samadhi, mas viver em Samadhi é uma coisa assim muito desafiadora e é o objetivo do yoga. E justamente essas pessoas que vivem em Samadhi são representadas mais como líderes espirituais, pessoas que vivem a vida para servir ao próximo, que entenderam o seu senso de pertencimento e influência positiva que eles podem fazer nas pessoas. Muita felicidade e prazer assim, de se conectar com algumas pessoas, líderes espirituais, que a gente acredita que vivem em Samadhi. O Dalai Lama foi um exemplo disso, a gente teve um encontro com ele assim, e foi muito interessante para mim. O que mais me marcou foi olhar bem no fundo dos olhos dele e perceber que não tinha diferença entre olhar para os olhos de um recém-nascido na mensagem e pureza que ele estava transmitindo apenas por um olhar. Foi massa que ele até puxou a barbinha do Lucas e você percebe que é uma pessoa que vive em felicidade plena e consegue compartilhar isso apenas com um olhar. Então eu acredito que é uma pessoa que vive em Samadhi. É isso, galera. Então a gente deu uma leve pincelada assim sobre o yoga, Cada passo desse daria uns 2 ou até mesmo uns 3 vídeos falando mais sobre o assunto, e a gente quer fazer isso, mas por enquanto a gente deixa uma reflexão com vocês, que é qual foi a última vez que vocês pesquisaram sobre yoga, o que vocês conhecem sobre yoga e o que atrai mais. Para vocês que gostam mais de artigos científicos e de provas de estudos e pesquisas, pode colocar no Google efeitos do yoga, pesquisas a respeito do yoga, você vai ver grandes universidades falando com assuntos sérios e pesquisas sérias a respeito disso, e vale muito a pena conhecer. Uma coisa bem interessante que as pessoas costumam perguntar, qual o melhor tipo de yoga, qual tipo de yoga seria mais ideal e tal. Eu acho que mais importante do que você se apegar a qual tipo de yoga é ir e experimentar como o professor passa essa metodologia. Como a gente falou, um infinito conhecimento, é muito grande, e o que realmente importa é a metodologia, o entendimento e a facilidade que o professor tem para compartilhar esse conhecimento para você com sensibilidade, reconhecendo seus limites e podendo passar esse conhecimento da melhor forma. Então, mais importante que o tipo de yoga é qual tipo de professor está guiando a prática e se isso te ajuda a se conectar com esse conhecimento. Então, galera, espero que vocês tenham adorado esse vídeo. A gente gostou muito de produzir. É nosso conhecimento de desenvolvimento mais antigo. A gente já tem uns 4 ou 5 anos trabalhando com yoga e a gente se sente muito feliz com isso. Se você quer ser embaixador da causa, curta, compartilha. Se inscreve no canal. Namastê!